Olá, boa tarde a todos. Eu sou membro aqui da Semana da Química, né, e vou começar apresentando o professor que irá ministrar a palestra Transformações Químicas e Bioquímicas no Processamento Tecnológico de Alimentos e Bebidas. O professor é o professor Carlos Adamo Conde Júnior, que é veterinário pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em nutrição pela Universidade de Estocolmo, mestrado em Ciência de Alimentos pela UFRJ e doutorado em Higiene e Processamento Tecnológico de Alimentos e de Origem Animal pela UF, e também ele é pós-doc, né, em Ciências Veterinárias pela Universidade de Madrid. Ele atualmente é professor lotado no Departamento de Bioquímica pelo Instituto de Química da UFRJ, coordenando o Laboratório de Análises Avançadas em Bioquímica e Biologia Molecular, e também é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências de Alimentos da UFRJ. Eu passo então a palavra agora para você, professor. Boa palestra. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Gostaria de agradecer a todos da Semana da Química, aqui da UFRJ, né, um evento super importante. Gostaria de agradecer o convite. Né, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, principalmente por esse momento que a gente está passando, né, de Covid. Eu acho que essas interações que sempre foram importantes, agora cada vez mais, devido a essa... Né, que é importante a gente manter ávida essas atividades acadêmicas que nós sempre fizemos, e eu acho que existe esse modelo remoto que nos permite ainda manter em determinado nível essa troca, né? Eu diria mais do que nada. Hoje eu fui convidado para falar um pouco para vocês das transformações químicas e bioquímicas no processo tecnológico de alimentos e bebidas. É uma disciplina, né, que eu tive o prazer de ministrar, né, uma disciplina recente na grade de Química, e que realmente para mim está sendo muito interessante, inclusive os feedbacks. A gente já vem trabalhando, né, um pouco com química e bioquímicas e transformações em alimentos, né, principalmente relacionado ao processamento tecnológico, há mais ou menos 12 anos, né, eu comecei as atividades como docente, e a gente observa que existe ainda uma gama aí de conhecimento ainda a ser gerado nessa área, apesar de já ter alguns aspectos bastante consolidados. É isso que eu vou tentar trazer um pouco para vocês, que já está um pouco mais consolidado, e aquilo que a gente observa no horizonte aí futuro, que venha a ser um desafio, um diferencial nesse importante setor. Eu, quando costumo falar que a gente vai abordar um determinado tema, a gente tem que tentar entender um pouco como esse tema é visto pelo setor produtivo, né? Entender um pouco a cadeia produtiva e ver como que a gente, através dos nossos conhecimentos técnicos e científicos, a gente consegue avançar, né, em termos de conhecimento, em termos de competitividade dentro desse setor produtivo. E um dos principais setores produtivos que a gente tem a nível nacional, sem dúvida nenhuma, é o setor carne, né, a produção de carne. Se a gente pensar em PIB, né, do Brasil, o produto interno bruto que a gente tem, sem dúvida o agronegócio tem um percentual de destaque dentro desse produto interno bruto, e a carne aí sendo, sem dúvida nenhuma, uma das principais commodities, ou, né, um dos principais setores que contribuem para esse mercado. E aí um aspecto interessante, se nós observarmos esse gráfico, é que apesar da gente ter um aumento de praticamente vários setores da economia, quando a gente pensa em venda, né, online, a gente observa que no caso da carne, né, de alimentos em geral, a gente tem praticamente um platô a níveis muito baixos, né? E isso, obviamente, porque carne não é um produto que se compra online, né? A gente tem um hábito de consumir esse produto, comprar esse produto no mercado. E quando a gente pensa em termos de carne, desse produto, a gente tem duas características principais que a gente chama do purchase, né, ou da intenção de compra para o consumidor. No primeiro, sem dúvida nenhuma, é a cor, e a segunda é a textura. Se nós observarmos, né, como principal atributo determinante na decisão do consumidor para a compra ou não de um produto carne, sem dúvida a cor é um dos principais atributos. E se nós observarmos no mercado americano, onde existe estatística, né, que no Brasil, infelizmente, a gente não tem essas estatísticas, a gente tem um mercado de 96 bilhões de dólares anuais, onde 2% é perdido só em relação à cor da carne, o que representaria aí perto de 2 bilhões de dólares
de perdas anuais, isso nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem essa estatística, mas acredito que esse valor seja ainda maior, tanto em termos percentuais, quanto em termos de valor global, uma vez que a gente tem uma produção muito maior do que os Estados Unidos em carne, né, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Um segundo atributo que é considerado muito importante é a textura, né? A gente chama a textura, se a cor é o primeiro, né, atributo de decisão de comprar ou não um produto carne, que a gente vê as diferentes cores, a textura é o que a gente chama de fidelização do consumidor a um determinado produto. É quando a gente tem aquele produto já consumido, né, pelo mercado, e que a boa qualidade, como a gente diz aqui, né, ou uma carne premium, uma de boa qualidade, ela consolida aquele consumidor, geralmente, no caso da carne, associada à maciez e à qualidade. Então, observe aqui, os senhores, que observando só esses dois atributos, e aí a gente vai começar a falar das relações químicas e modificações químicas e bioquímicas que influenciam esses dois atributos, a gente tem dois aspectos importantes. Uma, da redução de perdas, ou seja, o consumidor deixando de consumir, como nós mostramos aqui com o atributo cor, onde a gente tem perdas bastante significativas com essa matriz, como também, no caso da textura, a elaboração de novos produtos com valor agregado, que geralmente são chamados prêmios nesse setor econômico, ok? Bom, se a gente pensar ainda em termos de qualidade de carne, nesses atributos, a gente pode pensar que diferentes etapas da cadeia produtiva a gente pode estar trabalhando, né? O primeiro, sem dúvida nenhuma, é recria, engorda, ou seja, ainda lá na produção, onde, sem dúvida nenhuma, a seleção de linhagens com genomas e proteomas específicos, mostrando maior eficiência e desempenho animal. Quando a gente fala de desempenho animal, a gente está falando de parâmetros zootécnicos desses animais, né? Ou seja, questão de consumir ração e produzir em carne, tá? Assim como, aí já são atributos que o nosso grupo vem trabalhando, que são de abate, né? Ou seja, quando a gente faz o abate do animal, a matança do animal, processamento e distribuição, onde já são parâmetros bastante tecnológicos, e comercialização desse produto, ok? Quando a gente pensa na qualificação dos cortes, a gente tem o Premium Standard, né, que são produtos diferenciados, um trabalhado mais em corte, o outro mais em processados, né? A gente tem o direcionamento da assertividade no direcionamento dos cortes. Vocês vão observar que a gente tem alguns trabalhos comparando diferentes cortes, né? E a estabilidade oxidativa desses cortes, redução na perda no processamento, valorização da marca no mercado e acesso a mercados diferenciados que a gente, infelizmente, ainda no Brasil não temos, né? A gente observa determinadas carnes de algum, como da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que tem um valor agregado diferenciado e atinge a certos mercados que ainda a carne a nível internacional do Brasil a gente não tem esse potencial. Bom, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa definir quais são os biomarkers, né, os biomarcadores, né, de cor e textura de uma carne diferenciada. E esses biomarcadores são biomarcadores químicos, né? Então, a gente vai comentar algum deles aqui, que são extremamente importantes e que devem ser pensados tanto na questão do processamento tecnológico, quanto também na comercialização. Então, a gente fala de racionalização e otimização de processos que vão influenciar e que vão estabelecer esses biomarkers, ou, através deles, a gente direcionar o melhor processo. Bom, aqui traz um pouco do cenário que a gente tem atual, que a gente vem trabalhando, né? A primeira coisa, a gente tem clareza que a cor da carne, principalmente a bovina, está relacionada com uma proteína, que é a mioglobina, tá? Então, da mesma forma que a gente tem a hemoglobina, né, que transporta oxigênio através do nosso sangue, a gente tem a mioglobina, que é uma proteína que está presente na nossa musculatura, tá? Então, obviamente, que toda a carne é uma transformação do músculo em carne, né? Na verdade, ela era músculo antes de transformar carne, antes do abate do animal, e a gente tem aqui a presença e a estabilidade oxidativa dessa carne. Então, se a gente pensar na carne bovina fresca, a gente tem uma cor de vermelho cereja estabelecida pela presença da oximioglobina, tá? Que é a oxigenação, né? A oxidação é a oxigenação da mioglobina, que ao a gente retirar o processo, né, que a gente geralmente estabelece de
oxigênio ou ainda da oxidação da mioglobina, a gente tem a presença, então, da metamioglobina, que é essa cor, essa forma descolorada, né, que a carne fica, e aí, obviamente, levando a uma rejeição por parte do consumidor. Se nós pensarmos, existem diferentes fatores intrínsecos e extrínsecos que justamente estabelecem essa diferença dessa matriz. A gente vai ver alguns trabalhos nossos observando esses fatores intrínsecos, principalmente o tipo muscular, a gente chama de corte de carne, né? Geralmente o consumidor chama de corte de carne, mas está relacionado ao tipo muscular, que vão ser fatores intrínsecos que vão favorecer um processo oxidativo ou diminuir um processo oxidativo na matriz, e fatores extrínsecos, que a gente vai falar um pouco de tipo de abate, que é uma outra relação importante, onde a gente vê mudanças da mioglobina. Essas mudanças a gente chama do estado redox da mioglobina, vou mostrar isso para vocês, que vai justamente influenciar a cor da carne, os parâmetros de cor, que é justamente a intenção do consumidor de comprar, né? Então a gente chama de estabilidade da cor da carne, que já vem, bovina, que já vem sendo estudada por vários pesquisadores, entre eles Mancini e Hunt, que são 2 colaboradores que a gente vem trabalhando junto. Eles já vem trabalhando desde 2005 e a gente desde 2012. A diferença é que eles trabalham com bois tauros, que são animais com raça diferente. Então, se a gente pensar em síntese proteica, né, tem uma genética diferente, e aí, obviamente, as proteínas são diferentes, né? E a gente trabalha com bois índicos, que são os nelorados, a gente vai comentar aqueles brancos, né, que são os animais de outra raça e, obviamente, que sintetizam outras proteínas a partir da genética deles, ok? A gente ainda tem a questão da carne bovina cozida, né, o processo de cocção, que leva uma variação tanto na palatabilidade quanto na segurança alimentar. A gente vai comentar muitas vezes em relação à segurança alimentar versus alterações físico-químicas da matriz alimentar. Isso o tempo todo a gente vai estar conversando e comparando nos trabalhos aqui com os senhores, essa relação ela é extremamente importante. A desnaturação da mioglobina levando a ferro hemocromo, né? E a coloração da carne cozida marrom e a elevação da temperatura e as proteínas chaperônicas aí tendo um nível importante, né, nessa capacidade aí dessas proteínas, né, presentes na carne, levando a uma maior estabilidade dessa matriz. O último artigo que a gente tem é na parte de proteômica, né, sarcoplasmática. Se a gente pensar em termos de proteína muscular que vai produzir a carne, a gente tem as proteínas miofibrilares, a quitina e miosina como principais, e as proteínas sarcoplasmáticas, por isso que são proteoma sarcoplasmático, que são as proteínas mioglobinas, entre outras, que estão ali principalmente no retículo sarcoplasmático dessa matriz. Bom, esse é um dos primeiros trabalhos que a gente tem, né, com métodos de abate, né? Isso para vocês pode parecer, mas já está bastante estabelecido, não é verdade. Então a gente tem uma influência dos métodos de abate, principalmente o processo de insensibilização, né? Hoje em dia no Brasil praticamente 90% é utilizado, mas a gente ainda existe aí uns 10% que não, e em outros mercados de outros países existe uma grande porcentagem, principalmente ali no Oriente Médio, que utiliza abates que não são ditos humanitários, abre aspas, fecha aspas, que é esse processo de insensibilização onde o animal fica atordoado antes do abate. E, obviamente, que isso é impulsionado por diferentes situações de cunho comercial, mas certamente quando a gente traz alguns parâmetros importantes, isso pode impulsionar ainda mais aquilo que a gente considera as boas práticas, que a gente chama agropecuárias, e aí essa questão mais humanitária ao tratar com esses animais de produção. Então, aqui o que a gente mostrou é a questão da estabilidade de cor, né? Em um dos cortes principais, que é o Longíssimos lumboro, isso aqui é um corte, né, de carne, é o contrafilé, e em bois índicos, que foi o que eu comentei para os senhores, que são os animais, os Nelores, que são os animais que são comercializados aqui no Brasil, né? Essa revista é da American Meat Society, né, que é a principal sociedade americana de carnes, né, no mundo, e a gente teve a colaboração aqui do SUMA, que é da Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. Esse foi um trabalho muito interessante que a gente mostrou justamente a influência desse método de abate nessa estabilidade de cor, né, em um determinado corte importante, tá?
Posteriormente, a gente teve um outro documento científico publicado na Mid-Science, essa já é uma revista inglesa, né, a principal revista europeia, vou dizer assim, de ciência da carne, onde demonstrou os atributos de cor, e aí já fazendo esse paralelo da estabilidade oxidativa da matriz, né, ou seja, uma estabilidade oxidativa que vai gerar um parâmetro tecnológico importante, né, novamente no Longíssimo Lumboro, né, que é um dos principais cortes que a gente tem, e também aqui comparando dois músculos, que é o psoas maior, que é o filé mignon, com os longíssimos lumboros em músculo de bovinos da raça Nelore, novamente, que são animais criados aqui no Brasil, os principais que são aqueles brancos. Né? Bom, a gente teve um trabalho também com Poultry Science, né, que foi publicado na Poultry Science, que é uma revista de Oxford. A gente mostra novamente a estabilidade de cor e oxidação lipídica, e aqui é interessante em frangos, né, em carne de frangos, onde a gente compara os animais orgânicos, sistema de produção orgânico e não orgânico, né? Então, esse trabalho foi interessante, porque o que a gente queria aqui primeiro era avaliar e fazer essa comparação entre a estabilidade oxidativa e ver se influenciaria, como influencia na carne bovina, se na carne de aves também a gente teria esse parâmetro sendo correlacionado, e teve nessa relação. E uma segunda proposta importante foi justamente mostrar se o sistema de produção orgânico ou não orgânico influenciaria nessa estabilidade oxidativa. E aí a gente teve um sinal muito positivo, obviamente, do sistema de produção orgânico. Isso, obviamente, deve estar relacionado, nós teríamos que aprofundar um pouco mais esse estudo, com o tipo de alimento que esses animais consomem, né? Muito provavelmente está relacionado com a produção de fenólicos em geral, né? Porque esses animais do sistema não orgânico recebem ração e do sistema de produção orgânico ele já tem a possibilidade de consumir diferentes vegetações e tal, e aí, muito provavelmente, através desse consumo diferenciado, a gente tem uma estabilidade oxidativa maior. Inclusive, isso a gente pode levar até, né, extrapolar, podemos dizer assim, para o nosso consumo também, mas já foi um dado muito interessante, principalmente porque a gente tem várias evidências já científicas mostrando que um produto orgânico ele tem um efeito positivo, mas a gente nunca tinha correlacionado isso com processos oxidativos da matriz, o que aumenta, na verdade, a validade comercial, e para o produtor, para o sistema produtivo em geral, acaba sendo uma vantagem muito importante de validade comercial, ou seja, não só para o consumidor, mas para os próprios produtores e comerciantes desse tipo de produto, né? A gente continuando, a gente teve um outro documento também que a gente fez com o Dr. Suma, que foi a parte da estabilidade de cor, né, em músculos específicos e animais terminados a grão. Isso é uma tendência também, né, a gente está vendo a questão de desmatamento, né, no Brasil é muito intenso e, sem dúvida nenhuma, a produção de carne ela tem um nível muito importante, assim, negativamente, né, nessa produção, nesse desmatamento, e obviamente que a substituição por que a gente chama de protocolos de confinamento é uma alternativa muito interessante. Então, o que é que a gente tenta aqui estabelecer é essa estabilidade de cor junto a esses protocolos de confinamento no sentido da alimentação dos animais por grãos. Obviamente que seria interessante a gente correlacionar isso com sistemas orgânicos, como a gente fez aqui no sistema de aves, mas ainda no Brasil a gente ainda não tem um sistema orgânico de produção de carne bovina como a gente tem de aves, né, que já existem algumas empresas já comercializando, mas sem dúvida nenhuma seria um aspecto extremamente importante. E por último, novamente, na revista da Sociedade Americana de Carnes, a gente teve esse trabalho que foi o perfil, né, do proteoma sarcoplasmático, ou seja, aquele conjunto de proteínas ali fazendo parte não das miofibrilares, que estão mais relacionadas com a textura, mas sim as sarcoplasmáticas, que estão principalmente relacionadas com a cor, e aí a cor interna, e logicamente, né, Longíssimo Lumboro, como eu já comentei anteriormente, que é um corte mais maior, né, que é amplamente comercializado não só aqui no Brasil, mas internacionalmente, e em diferentes temperaturas finais, aí já falando um pouco das proteínas chaperônicas e tudo, né, foi quando a Ana Paula, que foi também daqui tanto a Fernanda, né, quanto a Ana Paula,
foram alunas de mestrado e doutorado aqui do Programa de Ciência de Alimentos, da UFRJ. Ela teve a oportunidade de fazer um sanduíche lá com ele, e aí avançou um pouco mais na marcação desses biomarkers, né, que são as marcações dessas proteínas que têm uma estabilidade maior na matriz. Bom, uma segunda, vou dizer assim, linha, né, que a gente vê, né, além dessa questão de estabilidade que está relacionado, né, mas de entender os processos oxidativos, mas ainda mais de propor, na verdade, a solução, que eu acho que é importante, né, é uma tendência que a gente está vendo no mercado, ainda no Brasil, eu acredito que ainda não existe, nos Estados Unidos, na Europa começando, nos Estados Unidos também existe na verdade, uma marca só, que são os antioxidantes naturais em alimentos, né. Existe, como a gente comentou anteriormente, vários processos oxidativos que acontecem, com formação de carbonila, malaldeído, né? A gente viu anteriormente que essa produção desses compostos, a gente consegue correlacionar ele com textura, cor, parâmetros importantes, aqui é uma das matrizes de carne que a gente trabalha, né? Mas como a gente atuar frente a esses processos oxidativos que acontecem na matriz, né? Uma vez que a gente já tem bem estabelecido que existem essas relações. Bom, se a gente pensar em termos gerais, né, esses processos oxidativos, eles acontecem principalmente na fração lipídica e fração proteica desses alimentos, né, com a produção daqueles compostos que eu falei anteriormente, carbonilas, e através da peroxidação lipídica, né, os malodídeos como compostos finais. E, geralmente, a indústria alimentar utiliza antioxidantes sintéticos, né, para minimizar esses efeitos, né? Entre eles o BHT, BHA, que são permitidos, inclusive pelo Código Alimentar, pela FAO e pela legislação brasileira, mas que definem certas quantidades para a utilização devido à sua toxicidade, efeito mutagênico, efeito carcinogênico, que é algo até que eu acho interessante, né? Como é que se define isso? Ou seja, até certo valor, sim, mas depois esquecem desse efeito acumulado ao longo dos anos, né? Então, é algo que, obviamente, existe uma pressão por parte da indústria, existe uma preocupação pela questão da estabilidade da matriz, mas que, sem dúvida nenhuma, a gente poderia utilizar inúmeras fontes de origem vegetal, né, com compostos fenólicos principalmente, e a gente poderia utilizá-los como antioxidantes naturais em alimentos. Essa é uma outra linha importante, eu acho que o Brasil ele pode trazer aí uma colaboração bastante importante para a comunidade científica internacional, para o setor de alimentos, nessa mudança, nessa transformação. Nesse sentido, nós temos alguns trabalhos também que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos. Esse é um dos trabalhos que é, na verdade, com aquela pimenta rosa, né? O extrato da pimenta rosa, e a gente observa justamente uma estabilidade oxidativa e da cor, obviamente sempre trazendo a questão química, bioquímica, junto com um parâmetro tecnológico importante na matriz, para a sardinha, principalmente a sardinha brasiliensis, né, que é uma sardinha típica aqui do nosso território, do Brasil, né, sob refrigeração, que é geralmente como a gente comercializa. E foi bastante interessante, porque o caso da sardinha, ela tem como predominante, né, além de ter uma quantidade elevada de lipídios, lipídios do tipo polissaturados, principalmente da ômega 3, né? E aí a gente tem esses processos oxidativos, começando na fração lipídica e migrando para a fração proteica. A gente conseguiu, através do extrato de pimenta rosa, primeiro, trazer um flavor diferenciado, que é importante também, a gente, na hora dessas escolhas, a gente observar essa questão sensorial, trazer uma estabilidade oxidativa e de cor dessas matrizes, e aí foi bem interessante. Porque a cor é importante na sardinha também, porque apesar de ser peixe, é um peixe com carne vermelha, e essa carne vermelha é justamente devido à presença daquela proteína que eu comentei lá anteriormente, que é a mioglobina, né, que vai ser justamente ela que vai, através dos processos oxidativos, alterar e perder a cor dessa matriz, tá? Então, esse mostrou resultado bastante promissor. A gente ainda teve outras evidências, utilizando né, da mesma forma aqui que a pimenta rosa, outras matrizes vegetais. A gente tentou trazer principalmente para o que a gente tem de fruta nativa, né, ou planta nativa. Aqui no caso, camu-camu, né, então a gente utilizou a pele e a semente, extrato delas, também influenciando no processo oxidativo,
estabilidade de cor. Aqui a gente trabalhou, em vez de sardinha, em vez de peixe, com carne moída ovina, né? Então, foi bem interessante que também a gente conseguiu diminuir, né, dar uma estabilidade interessante, tanto no aspecto de cor quanto os processos oxidativos, obviamente comparando com o controle positivo dos antioxidantes sintéticos. Em todos esses trabalhos a gente trabalha com antioxidante sintético, comparando com um antioxidante natural, né, e obviamente o controle negativo que vai sem antioxidante nenhum. Esse trabalho também foi interessante. Aqui a gente trabalhou com com dois extratos, né, tanto do pequi quanto da jussara, e da mesma forma lá, não sei se vocês observaram, quando a gente trabalha com pele, com semente, é justamente que é o resíduo, que é considerado o resíduo, né, dessa produção, né, dessa cadeia produtiva. E aqui a gente viu a ação sobre o processo oxidativo, estabilidade em carne de frango e tratada com VC. Vocês vão observar, né, o próximo etapa, que eu falo da preservation, né, que é food preservation, que a gente tem vários métodos que são utilizados hoje, preconizado para alimentos, para estender a validade comercial. Um deles é a ultravioleta, né? Só que ao aumentar essa estabilidade, a gente tem como consequência aumentar o processo oxidativo na matriz, ok? Porque a UVC, ela na verdade provoca, né, aumento de radicais livres e o processo de oxidação. Então, justamente, a gente pega e coloca um extrato de origem vegetal, um antioxidante natural, para justamente segurar esse efeito. A UVC, geralmente, a ação, vocês vão observar logo nos próximos slides comigo, é uma ação mais microbiológica, de conservação desse produto. E aí a gente tem como consequência negativa essas alterações físico-químicas, como aumentar os processos oxidativos da matriz, que não é benéfico, tá? Aqui foi um trabalho também com o pessoal da Universidade da Flórida, a Marat, o Marshall, né, que nós fizemos, foi a aplicação dos extratos, né, novamente skin, né, pele e semente, né, de uva, né, lá é muito importante, que é como se fosse resíduo também. Agora, novamente, crescimento bacteriano, processos oxidativos e cor no salmão, que é um dos principais produções que a gente tem consumo lá regional, né, esse trabalho foi praticamente 90% desenvolvido na Flórida, quando a Júlia esteve fazendo o doutorado dela, sanduíche lá. Esse trabalho ele tem um diferencial, porque aqui, observem os senhores, que a gente utiliza, né, a pitaia, o extrato de pitaia, mas aqui a gente já tenta proteger ele com microencapsulamento. Hoje o grupo trabalha além do microencapsulamento com nanoencapsulamento, porque geralmente esses compostos presentes nos extratos, eles são compostos completamente instáveis, né? São fenólicos, polifenólicos que são estáveis. Então a gente tenta, né, proteger eles um pouco, e a gente observa a cor, né, textura e estabilidade oxidativa aqui em carne suína, tá? Carne moída suína. E submetida a alta pressão hidrostática, novamente, né, daquela mesma forma que eu tinha falado do VC, são métodos de conservação de alimentos que, apesar de diminuir, né, o crescimento bacteriano, gera alterações físico-químicas na matriz. Foi um trabalho realizado com o Dr. Amaury Rosenthal, a doutora Renata Tunon, que são da Embrapa, né, onde tem essas possibilidades de utilização desses equipamentos, e aí a gente observa a diminuição, né, do bacteriana, mas essas alterações, como elas acontecem, e como o extrato de pitaia tenta minimizar justamente essas alterações físico-químicas, e obviamente utilizando aí uma proteção através do encapsulamento desses compostos bioativos que a gente chama. Bom, um terceiro aspecto importante que eu queria trazer hoje para os senhores são os métodos de conservação, né, aplicados nessas matrizes, nesses alimentos, com uma embalagem atmosfera modificada, radiação gama, radiação UVC, alta pressão hidrostática e ultrassom. A maioria deles a gente tem no nosso laboratório, e esses equipamentos eles são utilizados prioritariamente para redução de carga bacteriana, de patógenos e extensão de validade comercial. Se nós pegarmos até no nosso histórico da comunidade científica internacional, a gente observa que sempre esses equipamentos eles foram destinados para esses propósitos, ok? Então, se a gente pegar 10, 15, 20 anos atrás, esse era o intuito principal. No início da minha carreira também como professor e até como estudante, a gente atacava, principalmente
esse efeito, e posteriormente a gente começa a observar essas alterações físico-químicas e sensoriais que acontecem na matriz ao utilizar esses equipamentos, né, esses métodos de conservação, né, que causam um efeito secundário, vamos dizer assim, que são essas alterações físico-químicas e sensoriais. Então a gente começa a tentar entendê-los primeiro e depois como atuar de forma a preservar. Então, vocês já observaram ali, quando eu comentei anteriormente sobre a UVC, alta pressão hidrostática, esses processos oxidativos que acontecem, né, naturalmente, ao a gente implementar essas metodologias, e como a gente pode minimizar antioxidante sintético, ou no nosso caso, agora a gente vê uma tendência da sociedade em busca de produtos mais health, né, que a gente chama, e aí então a gente tem a possibilidade dos antioxidantes naturais e não os sintéticos, né. E aí a gente estabelece parâmetros de tratamento e as matrizes alimentares, isso vai variar muito, e obviamente a gente precisa estabelecer qual seria o melhor. Aqui eu tento trazer um pouco, né, uma revisão que nós fizemos, saiu esse ano, né, do Denis, em relação aos métodos de conservação que a gente estuda, mas não são só esses que existem em alimentos, existem inúmeros, né, mas aqui os principais que a gente trabalha, que é o ultrassom, a alta pressão hidrostática, vocês já viram, inclusive, a irradiação gama, essa aqui a gente trabalha junto com o pessoal do Exército, CETEX, ali em Guaratiba, né, traz vários efeitos negativos na implementação devido principalmente à fonte, né, de radiação, e a UVC que a gente tem no nosso laboratório também. Observem que todos eles atuando principalmente ou prioritariamente na extensão de validade comercial, o efeito antimicrobiano desses métodos de conservação. Como efeito secundário, como eu comentei para vocês, a gente começa a tentar minimizar os efeitos físico-químicos que acontecem na matriz e de trazer um produto com um valor agregado ou, de repente, nutricional muito abaixo daquele que tinha, daquele potencial. Bom, além dos antioxidantes naturais, uma tendência agora são a elaboração de nanomateriais, né? Então, aqui tem uma revisão que a gente publicou recentemente, no ano passado, justamente mostrando, né, as estratégias green, né, em embalagens ativas de alimentos, né, e aí que principalmente a gente focou em grafeno, né, e polímeros biodegradáveis, a atuação deles, né, e a gente tentando minimizar aqueles efeitos secundários que a gente tem a partir da utilização desses métodos de conservação. Então, aqui um dos primeiros trabalhos que a gente teve ao utilizar esses métodos de conservação foi o sinergismo, né, do efeito da ultravioleta, da radiação ultravioleta com alta pressão hidrostática, ao a gente estabelecer também um efeito combinado desses métodos de conservação, a gente tem uma diminuição nesses efeitos secundários, como textura, cor, ou processos oxidativos que acontecem na matriz. A gente trabalhou com tilápia, novamente pelaquela questão da presença de ácidos graxos poliinsaturados, que favorece esses processos oxidativos, né? E a UVC e a alta pressão hidrostática também potencializando os processos oxidativos que naturalmente aconteceriam na matriz. Esse trabalho já vem mais com a parte de inativação de estáfilo, que é extremamente importante, e o efeito combinado já de uma termossonificação, ou seja, do ultrassom, junto com a presença de um ácido superacético, de forma combinada, tratado e diminuído estáfilo, né? Esse método combinado sempre buscando uma menor impacto nessas alterações físico-químicas da matriz, né? Esse trabalho foi em colaboração com o professor da Irlanda e o André, né, que é da Bélgica, né, e ficou bem interessante. A posteriori, a gente também trabalhou, mais ou menos no mesmo momento, né, seria, né, temporalmente nem seria tão diferente, esses métodos combinados de alta pressão e radiação ultravioleta. De uma forma, a gente já tinha estabelecido fisicoquimicamente, agora, em termos de parâmetros de qualidade, parâmetros físico-químicos em filé de tilápia, tentando avaliar justamente essas alterações físico-químicas relacionadas não só com a estabilidade, né, oxidativa, mas com outros parâmetros de qualidade físico-químicos também que são importantes nessa matriz. Aqui a gente avaliou um efeito das concentrações de ácidos que geralmente são utilizados como preservation, né? Tanto que foi na Journal of Processing Preservation, uma revista do Instituto of Food Science and Technology dos Estados Unidos,
e a gente observando a maturação, né, o processo de maturação junto com a concentração ácida, obviamente que o efeito, novamente, prioritário é na E. coli, né, para diminuir essa carga bacteriana, mas como esse ácido presente numa matriz vai levar ao processo de desnaturação proteica e estabilidade de cor, então, novamente, em bife. Então, observar o efeito primário e a consequência do efeito secundário, né, presentes nessa matriz. Esse trabalho aqui foi, na verdade, fomentado por uma cadeia produtiva de carne caimã, né, de jacaré, né? A gente não tem um alto consumo nacional, mas a gente tem uma produção para o mercado internacional de carne de jacaré. Eles queriam aumentar a validade comercial e diminuir o problema que eles estavam tendo com salmonela, então eles vieram, né, entrar em contato com a gente para a utilização da radiação UVC nesse tipo de matriz, reduzindo a salmonela, e a gente comentou a questão oxidativa para eles também, uma vez que a carne de caimã, né, de jacaré, ela tem uma quantidade grande de poliinsaturados, isso inclusive, apesar de ser uma iguaria, né, e também os países que importam essa carne da gente, geralmente são para mercados específicos, né, com um elevado valor agregado ali nessa matriz, mas sem dúvida nenhuma essa estabilidade oxidativa seria importante tanto para a validade comercial do produto, quanto também para manter esses níveis elevados de ácidos graxos poliinsaturados, que a gente sabe que nutricionalmente eles são extremamente importantes. Tá? A gente fez esse trabalho também de impacto, né, da UVC, né, do método de preservação, em conjunto com o perfil de ácidos graxos por cromatografia gasosa, para a gente estabelecer esse efeito da UVC com relação a esse perfil de ácidos graxos, principalmente pela presença de poliinsaturados que vão favorecer esses processos oxidativos, né? E utilizamos novamente a tilápia, né, a filé de tilápia do Nilo, também foi publicado numa das principais revistas internacionais, né, que é a Journal of Food Science, da parte de alimentos. Ainda, a gente testou esses métodos de preservação, eu esqueci de comentar anteriormente, mas esse equipamento de UVC, ele foi desenvolvido no nosso laboratório, a gente não comprou, a gente desenvolveu, né, esse método, e é extremamente barato, mantém mantém o fluxo normal da indústria, né, então é bastante interessante, e a gente aplica um cruzamento, que é um híbrido, né, que a gente chama, de um peixe nativo, de 2 peixes nativos do Brasil, né, que é o tambacu, que é o tambaqui, com o pirarucu, que é o cruzamento que a gente tem, que apresenta uma grande performance, que a gente chama zootécnica, e amplamente comercializado no centro-oeste do Brasil, né, e aí precisaria aumentar aí a validade comercial, a shelf life dele, para comercializar no resto do Brasil. A gente ainda teve um trabalho que a gente testa a atmosfera modificada em combinação com a ultravioleta, com a radiação ultravioleta, visualizando justamente a validade comercial desse produto. Aí foi com truta, né, filé de truta, e é um trabalho bastante interessante que a gente observa esse efeito combinado sem o impacto ou com impacto reduzido, vamos dizer assim, né, que sem impacto é mais difícil, né, e teria que ter a elaboração em conjunto com um antioxidante natural, mas com efeito reduzido pelo método combinado nos processos oxidativos. E um trabalho agora que a gente, né, de 2020, que é a principal tendência, comentei para vocês, que é a utilização aí da nano, né, de nanomateriais justamente nessas embalagens, buscando aí um efeito mais, uma estratégia mais green, e minimizando aí alguns desses efeitos negativos que a gente tem pela utilização desses métodos. A gente não pode dizer tradicional, porque os tradicionais seriam métodos de conservação como geladeira, né, frio, ou aquecimento, tudo são considerados emergentes ou não térmicos, mas certamente a gente tem ainda que evoluir nesses métodos, e eu acredito que essa parte de nanos, nos materiais, a gente tem um potencial grande para a gente avançar nesse setor produtivo. Como último tendência, eu posso dizer assim, dentro que eu enxergo, né, que a gente vem trabalhando dentro do setor de alimentos, são os novos produtos lácteos funcionais. Eu trabalhei durante meu doutorado na Europa,
e a gente vem conduzindo alguns projetos aqui, principalmente, né, saindo um pouco do leite bovino, indo um pouco para o leite caprino e ovino. A gente tem a ideia, né, devido à elevada produtividade do leite bovino, que seria um leite mais adequado, né, para as características nutricionais. Na verdade, o ideal para o humano, né, para o Homo sapiens, é o leite do Homo sapiens, né? Seria o leite humano, seria o ideal para a gente consumir, mas a gente sabe que a produção que a gente tem é muito baixa de leite humano, né? Então a gente vai para leite de outras espécies. Então, ao meu ver, o bovino não seria o ideal, a gente tem outros leites como o caprino e ovino. O leite caprino é pouco estudado, né? Infelizmente, porque, na verdade, onde a gente tem um maior desenvolvimento desses setores são em países onde a gente não tem uma indústria assim, tão avançada, né, em termos tecnológicos científicos. Então, é aí que a gente tenta abordar mais os nossos trabalhos em leite caprino e leite ovino. A utilização de probióticos, que eu já vim estudando já desde o doutorado na Europa, então, que são bactérias benéficas, específicas ao nosso organismo, que podem influenciar tanto os processos fermentativos diretamente, né, como leite fermentado, iogurte, gerando metabólicos, a gente chama de metabolômica, né, que é dos processos fermentativos, ou agregando valor direto, nutricional, benefício à saúde, como valor agregado aí nesses produtos que tem um diferencial. E a gente vem utilizando também como pré-bióticos, ou seja, seria aqueles produtos que são consumidos pelos probióticos e assim colonizariam nosso trato intestinal e levaria esse potencial, como polpa de cupuaçu, mirtilo e a inulina, né, levando a essa capacidade antioxidante, aumentando aí a validade comercial, o valor agregado desses produtos, né? Aqui são alguns resultados, aqui esse trabalho ainda não foi publicado, infelizmente, então trouxe ainda os resultados para vocês, que é um trabalho que a gente faz, inclusive, com a professora Débora Fogel, lá do CCS, né? E a gente mostra alguns desses compostos sintetizados pelos probióticos, que é o ácido linoleico conjugado, um dos isômeros dele, e o efeito aí frente a outros tecidos que não sejam aqueles tecidos mais periféricos, que já estão mais consolidados em termos de evidência científica, que demonstram essa eficiência, e sim em microglias, né, que é do sistema nervoso central, e observando que aquilo que a gente consome tem um efeito não só local, mas também a nível de sistema nervoso central, né? Existem outros trabalhos aí, sim, já publicados, onde a gente demonstra essa atividade antimicrobiana, novamente do Pequi, né, do estado do Pequi, e aí em queijo Minas Frescal, caprino, tá? E onde a gente teve redução de sódio. A redução de sódio é uma tendência, né? A gente observa já alguns setores da indústria de alimentos, principalmente a de panificação, né? Onde já a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, já estabelece essa redução já em lei, né? Mas a gente vê que isso vai ser muito pouco. Se a gente associar, e temos já bastante evidência associando o consumo de sódio a problemas cardiovasculares, a nossa tendência é que vá para produtos carnes e produtos lácteos também. Então, aqui a gente traz um pouco dessa preocupação. Ao reduzir, a gente vai ter uma diminuição desse efeito do sódio, né, com efeito antimicrobiano, mas qual seria, então, a alternativa? Seria, de repente, a gente utilizar um antimicrobiano natural, né, um extrato com esse efeito de antimicrobiano, natural. A gente publicou na Journal of the Science, é uma das principais, se não a principal revista de ciência de lácteos, né, da indústria láctea, e eu achei bem interessante, apesar de ser uma short communication, a gente viu alguns dados bastante promissores. A gente também também trabalhando no isolamento desses probióticos, né, que é um potencial probiótico, né, um Lactococcus lactis, que foi isolado de kefir, né, que é um produto que a gente tem da indústria láctea, e ele aumenta justamente aquele isômero cis9 trans 11 de ácido linoleico conjugado e ácidos graxos poliinsaturados em leite fermentado. Aqueles que a gente comentou anteriormente, naqueles resultados que a gente tem prévios, né, que vão, se Deus quiser, logo serem publicados, onde a gente demonstra que alguns desses micro-organismos probióticos isolados do kefir têm a capacidade de sintetizar em leite fermentado esses compostos bioativos aqui, né, que têm efeitos já bastante claros a nível intestinal, né, mas que a gente está observando que também parece ter evidências aí, parece ter uma tendência de
contribuir para algumas enfermidades de doenças neurodegenerativas, né? A gente trabalhou também com essa estabilidade de polifenóis, né? Principalmente o blueberry, que não é uma planta aqui nativa, né, do Brasil, mas a gente tentou trabalhar um pouco, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez com essa pegada, né, em leites fermentados, né? E ainda a percepção do consumidor, a informação de saúde, a gente tenta entender bastante, existe também essa visão dentro do nosso grupo, né, e lógico, né, do nosso grupo, dentro da indústria, e acaba que a gente, né, dentro do grupo, a gente observa isso, que é entender um pouco esse efeito da informação, que a gente chama, isso já pela indústria é bastante estabelecido, antes de visualizar o que o mercado, na verdade, tem interesse para a gente tentar desenvolver processos tecnológicos junto com a ciência, tentando explicar esses processos tecnológicos, qual seria a melhor via, né? Quando a gente utiliza cupuaçu, que eu comentei para os senhores anteriormente, como pré-biótico em iogurtes com leite caprino, e eu acho que o setor caprino tem tudo para desenvolver, né? No Brasil ainda considero um pouco desenvolvido, se a gente comparar com outros países, a gente já não está tão mal, né? Porque praticamente não existe, mas eu acho que ainda existe bastante mercado aí para desenvolver, tá? Eu gostaria de agradecer, comentar, né, a nossa equipe, ela é formada, obviamente, eu sou professor coordenador, mas é uma gama de funcionários, pesquisadores, pós-doutores, pós-graduandos a nível de mestrado e doutorado, graduandos de iniciação científica e extensão, e os colaboradores externos, nacionais e internacionais. Eu coloquei aqui os principais, podemos dizer assim, mas não são só eles, né, da UF, Embrapa, Fiocruz, Unirio, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Mato Grosso, né, e os internacionais também, né, que a gente tem colaborado e tem trocado bastante nessa área de conhecimento, assim, que, ao meu ver, ainda precisa desenvolver muito, tanto no aspecto tecnológico, nutricional, quando a gente pensa em alimento, quanto também no setor produtivo, econômico, na geração de produtos alimentícios sustentáveis. Esse é um aspecto hoje que a gente está tentando desenvolver mais na nossa equipe. Eu acho que é uma tendência, é importante, né, também para o país, né? Então a gente gostaria de agradecer aqui, porque não sou eu, né? Na verdade, para fazer o que eu hoje estou mostrando aqui para vocês, são várias pessoas aí extremamente dedicadas e vários parceiros, colaboradores. Aqui eu queria comentar um pouco de algumas empresas que a gente faz a prestação de serviço, e aí na prestação de serviço vai desde análises básicas, análises sofisticadas, até consultorias, né? Então, hoje em dia, o nosso grupo é bastante abrangente, a gente está tentando cada vez mais essa interação com o setor produtivo, já existe bastante, né? Mais ou menos desde 2012 a gente vem trabalhando com o setor produtivo, mas a gente vai intensificando, além, obviamente, do Ministério da Agricultura, a PM do Estado do Rio de Janeiro, alguns outros setores que a gente considera importantes e que, sem dúvida nenhuma, também nos traz desafios diários muito bons, né? Bom, fica aqui o meu contato. Gostaria de agradecer também a CAPES, FAPERJ, né, o CNPq, a Ambev, né, que a gente está tendo parceria bastante profícua com eles, e os laboratórios aí que a gente vem atuando e trabalhando e tentando desenvolver da melhor forma possível esse conhecimento na área de alimentos. Agradeço novamente aos organizadores, né, da Semana da Química, aqui da UFRJ, do Instituto de Química, e, bom, passo a palavra para o moderador, né, o Vitor, caso tenham perguntas ou colocações. Obrigado. Muito obrigado, professor. A gente agradece a participação, a palestra foi muito boa. E agora a gente tem aqui umas perguntas que as pessoas fizeram, e eu queria direcioná-las a você. A primeira pergunta é da Gabi, e ela perguntou o que poderia levar a carne a ficar com cores diferentes, já que é um parâmetro muito importante. Então, como eu comentei lá, né, Gabi, obrigado pela pergunta, né, a gente tem que pensar primeiro na questão de processos oxidativos, né, que geralmente é o que muda a cor da carne. Se nós pensarmos que hoje no Brasil a principal comercialização da carne é feito no sistema de maturação, né, onde a gente tem um sistema a vácuo ali, onde tira o oxigênio,
naturalmente a gente deixa de ter aquela mioglobina oxigenada. Então a gente pode ter uma mudança de cor, que é um processo tecnológico que a gente quer, né? Então a gente modifica a cor porque a gente tira oxigênio. Quando a gente tira essa carne do vácuo, né, na maturação, ou seja, quando a gente vai fazer a carne, que a gente corta, ela volta a ficar vermelha por processo de oxigenação da bioglobina. Então isso está ok, isso é uma alteração tecnológica. Eu lembro que isso, quando começou a ser implementado no Brasil, uns 15, 20 anos atrás, teve que se ter um marketing muito grande, porque a maioria dos consumidores não estavam habituados a esse tipo de cor. Né? Hoje a gente já sabe, a carne é maturada, por isso que tem essa cor, mas quando você tira ela do saco, ela volta. A gente tem processos que não são esses, né, que não são tecnológicos, que aí a gente chama de defeitos, geralmente, que são aqueles processos onde a gente tem a oxidação da mioglobina, e aí vai formando metamioglobina. Essa é a perda, por exemplo, que a gente comentou lá que nos Estados Unidos aí está mais ou menos em cerca de 2 bilhões ano, né, que no Brasil a gente não tem essa estimativa, mas essa é uma mudança que se tem no processo de oxidação da carne, né, da mioglobina, né, a gente fala da carne, mas não é da carne, é da mioglobina, da proteína que dá essa cor. Geralmente esses processos oxidativos não começam na fração proteica, ela começa na fração lipídica, né, principalmente nesses ácidos graxos que têm saturações, né, nos insaturados, que apesar de eles serem positivos quando a gente pensa em nutrição, né, eles são benéficos para a nossa saúde, tecnologicamente eles não são bons, inclusive por isso vários setores da indústria de alimentos fazem o processo de hidrogenação da gordura, justamente para tirar essas insaturações, ter ácidos graxos só saturados, aí são mais estáveis comercialmente, mas nutricionalmente eles não são tão benéficos. Essas são algumas das situações que a gente tem essas mudanças de cor da carne. Agora, obviamente, que a gente tem também mudanças pela presença de bactérias da carne, né? Mas a gente já está falando de processos de deterioração, de putrefação da carne, onde a gente já tem alterações físico-químicas das mais, né, assim, produção de aminas biogênicas, produção de aminas, né, alteração de pH, que aí eu diria assim, são mais bruscas, já são mudanças de matrizes que já estão, né, vamos dizer assim, com a validade comercial bastante avançada. E aí, hoje em dia, antigamente até era mais fácil de você achar no mercado, né, ou numa indústria. Hoje em dia, cada vez menos fiscalização e até conscientização do consumidor evita. Agora, processos oxidativos a gente tem a presença, né, acontecendo, ainda que não tenha, ou seja, alterações bacterianas ali acontecendo, e assim só processos oxidativos. Obrigado pela pergunta, muito interessante. Obrigado, professor. Tem outra pergunta da Raquel, e ela perguntou quais são os principais fatores que tornam as carnes impróprias para o consumo. Se é o oxigênio do ar, as bactérias ou fungos, e qual o impacto disso na qualidade da carne. Uhum. Excelente pergunta. Assim, a gente sempre tenta definir fatores intrínsecos e extrínsecos, né, Raquel? Obrigado pela pergunta novamente. Mas, assim, é difícil de falar quais são os principais. Eu posso dizer o seguinte, qualquer matriz alimentar, qualquer uma na sua carne, ela tem a sua microbiota natural. Até nós temos, né? Se a gente pensar na nossa boca, a gente tem microbiota natural, nosso intestino tem microbiota natural, a pele nossa tem. Então, né, a gente, né, ou seja, tem bactérias assim presentes em qualquer matriz alimentar. O que eu diria é quando você não tem a gente chama de efeito barreira, que são essas barreiras que a gente coloca. A geladeira é uma barreira, tá? Quando a gente tem alguma perda dessas barreiras, ou que a gente não coloca alguma dessas barreiras, a gente possibilita o desenvolvimento bacteriano. E aí, claro, a gente perde vamos dizer assim, essa estabilidade da microbiota natural ali presente. Essa, sem dúvida, é um dos principais fatores que a gente hoje observa, né, que existe uma perda real por parte do setor produtivo, devido ou à não presença dessas barreiras, ou que tenha presença, mas que não seja eficiente. Então, por exemplo, vamos dar aqui 2 exemplos para não ficar tão abstrata a coisa. A gente desliga a geladeira durante a noite no supermercado, né? Isso, por exemplo, você tinha uma barreira de frio, você tirou ela. Lógico que vai ter crescimento bacteriano. Você tem o processo, de repente, de embalagem atmosfera modificada, né? Isso acontece muito na batata Ruffles, por exemplo. A gente coloca nitrogênio, que é um gás quimicamente inerte ali para manter e não ocorrer processo oxidativo, e a gente tem a ruptura, né, de alguma atmosfera modificada de algum produto. Obviamente, o que vai acontecer? A gente vai ter justamente a perda dessa barreira e desenvolvimento de um processo aí oxidativo acentuado, né? Então, eu diria assim, essas são os principais
a gente chama de defeitos, né, nesses casos, quando a gente fala muito de embalagem e tudo, e também a gente fala aí das boas práticas que não são adequadas, por exemplo, no caso de desligar uma geladeira, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem essas duas frentes importantes. Ou a gente tem um efeito microbiológico que vai né, avançar, ou quando ele é controlado, um efeito físico-químico. Algo que eu sempre costumo dizer é quando a gente compra uma carne moída, a carne moída, primeiro, a gente já rompe as células da musculatura e a gente tem os lisossomas ali sendo extravasadas, as enzimas, né? E a gente congela ela. Então, a gente consegue criar uma barreira contra o crescimento bacteriano, mas não contra os processos oxidativos que acontecem. Então, muitos dos senhores já devem ter visto, quando bota a carne moída no freezer e deixa ela muito tempo, quando você tira do freezer, você pega o plástico, abre o plástico e o plástico está como se fosse um limo, já é processos oxidativos ali que aconteceram na fração lipídica, principalmente da carne, né? Carne moída também muitas das vezes acrescentam gordura, né? Então isso também é algo negativo, mas aí é erro de processo, tá? E aí a gente consegue observar esses processos oxidativos acontecendo e realmente essa carne já passou, apesar dela não ter odor desagradável, né? Não ter nenhum composto ali que a gente chama volátil que vai influenciar e que você vai perceber sensorialmente, mas você consegue observar a presença desses compostos, dessas alterações. Obrigado, Raquel. Obrigado, professor. Tem outra pergunta da Flávia, e ela está querendo saber o que acontece se um leite que não tem uma qualidade muito boa chega na indústria, se ele é reaproveitado ou se ele é jogado fora. Excelente pergunta, Flávio. Então, na verdade, antes da indústria, a gente tem que entender que existe, dentro da cadeia produtiva de produtos lácteos, existem diferentes etapas, tá? Então, o que acontece? Você vai ter, primeiro, que quando você pensa num leite, você não tem um leite de um animal, né? Na verdade, você vai ter um conjunto de animais de uma determinada propriedade, onde você vai juntar aquele leite, tá? Geralmente utiliza-se sistemas de refrigeração, dupla camisa e tudo para manter a temperatura baixa, e depois passam caminhões, como se fosse caminhão-pipa de água mesmo, muito parecido, né? De só ter um sistema diferente de refrigeração e tudo, mais adequado para esse tipo de matriz, e aí ali é alocado esse leite. Quando esses caminhões passam, já fazem alguns testes rápidos. Mas quando esses caminhões chegam às plataformas, que a gente chama, né, ou nas indústrias, ou nas cooperativas, para depois irem para indústrias, aí tem uma série de análises que são realizadas, né, que a gente verifica a qualidade desse leite, né? Dependendo da qualidade, você pode dar destinos diferentes para aquele leite, para aquele produto, tá? Então, isso primeiro é importante a gente diferenciar isso, né, em termos de qualidade, né? Então, a gente tem produtos que necessitam de uma qualidade melhor, outro pior. Agora, se tiver um produto, um leite assim que está fora completamente, geralmente é utilizado para ração animal, aí vai um outro destino, que aí realmente é uma perda comercial muito grande. Isso acontece também com produtos carnes, tá? Que é o que a gente chama de ir para graxaria, né? Que seria justamente elaboração de ração ou de alimento para animais, né? Que aí realmente aumenta a quantidade de proteína, que é importante, mas aí não são comercializados não é para o consumo humano, né? Vai para o consumo humano, ok? Não sei se eu respondi, Flávio, respondi a sua pergunta? Não, tá aqui. Não sei se eu respondi a pergunta dela, mas eu acho que foi essa, né? Foi. Eu acho que se ela aparecer, eu acho não, né? Se ela aparecer com mais alguma pergunta, eu aviso. Tá, eu acho que foi isso, assim. Tem outras perguntas também, tem duas do Guilherme Manhães. Ele quer saber se, além do efeito nas carnes, se foi constatada alguma diferença na vida de prateleira dos produtos lácteos nos animais com alimentação orgânica. E também, do ponto de vista nutricional, qual é a importância dos ácidos graxos poliinsaturados, como por exemplo o ômega 3, na alimentação humana? Ok, caramba, várias perguntas aí intrínsecas, mas todas eram muito interessantes, Guilherme, obrigado. Então, a questão do orgânico e não orgânico, ele é sempre um desafio, né? Eu mostrei aqueles resultados assim extremamente promissores e que eu fiquei feliz, porque assim, a princípio o que a gente observa é um aumento de conscientização da sociedade, né? Mas
vamos dizer, o custo de produção ele aumenta muito num produto orgânico, né? Isso acaba indo para o consumidor. E a gente geralmente, vamos dizer assim, mercadologicamente, a gente não vê grandes vantagens. Quando a gente aponta ali a questão do shelf life, do orgânico, aumentando a validade comercial, né, aumentando a estabilidade oxidativa, para a gente foi muito interessante, porque começa a dizer assim, ok, né, a gente tem um custo de produção maior, mas também, mercadologicamente, a gente tem um produto mais estável. Eu costumo sempre brincar, dizer assim, a minha esposa ela sempre reclama, né, que eu compro banana sempre orgânico, e ela fala, pô, essa banana não dura nada. Eu falo, que bom que ela não dura nada. Essa é a proposta, né? Porque a gente sabe que realmente ela é orgânica. Mas eu acho que isso é algo que a gente tem que pensar, né? Porque, obviamente, que o consumidor ele quer algo que dure mais. Então, pensar em algo orgânico, pensar em algo health, né? Alguns, né, como eu falei lá, o antioxidante natural, algumas barreiras, né, que trazem para esse alimento alguma característica mercadológica, eu acho que vai aumentar a possibilidade de outros nichos sociais ter acesso a esse produto que, sem dúvida nenhuma, ele, em termos de qualidades nutricionais, ele é muito superior, né? O que acontece justamente, eu até também comento isso muito na sala de aula, quando dou aula, eu falo assim, antes existia produto orgânico, existia alimento orgânico, existia 2.000 anos atrás, tudo era orgânico. Antes da Revolução Industrial, tudo era orgânico. O que aconteceu é que com a Revolução Industrial você tem um aumento de produtividade e um custo reduzido. Então o acesso, em teoria, ele começa a ser maior para, né, determinados grupos da sociedade mais vulneráveis. Então, acho que o passo do orgânico aí, quando a gente pensa, Guilherme, nessa questão da validade comercial, na questão mercadológica dela, é justamente de trazer uma possibilidade de acesso, né, a grupos sociais que, né, têm uma vulnerabilidade social maior. Ali a gente ficou muito feliz, porque é justamente isso, a gente trazer alternativas e demonstrar que, apesar do custo de produção, e a gente tem essa clareza, ela é maior, de repente a gente tem um benefício mercadológico. A gente não tá tratando aqui da questão nutricional, porque isso está extremamente já consolidado, né? Já existem evidências científicas bastante claras com relação a isso. E aí a consciência da sociedade, obviamente, a conseguir adquirir esses produtos. Mas ainda a gente sabe que não é todo, né, a sociedade como um todo que consegue ter acesso a esses produtos, né? Então, mais ou menos, não sei se eu te respondi na questão da validade comercial, sem dúvida nenhuma, ainda é menor, se a gente pensar num produto industrializado, mas eu acho que os antioxidantes naturais, os antimicrobianos, eu mostrei num dos trabalhos do lácteos, né, mas a gente tem trabalho também nessa frente, a gente, de repente, consegue possibilitar, até porque a gente trabalha com resíduo, né, acho que eu mostrei isso bastante para vocês, dos outros setores produtivos. Então, isso viabiliza ainda mais esse produto a baixo custo, né? Quando você pergunta dos ácidos graxos, ômega 3, né, aí já existe uma diferença que aí é com relação ao tipo de gordura que a gente consome. São coisas um pouco diferentes, né? Apesar dos dois terem influência na nutrição, ou seja, ter um impacto em termos nutricionais, a fonte é completamente diferente. Os ácidos graxos ômega 3, eles principalmente estão relacionados com pescado, mas existem outras fontes de origem vegetal, mas o pescado principalmente é do tipo de produção que você tem dele e tipo de alimentação desses peixes, né? E esses ácidos graxos ômega 3, ômega 6, a gente vai ter melhoras com relação a fatores cardiovasculares do consumidor, né? Então, colesterol, né? Então, está mais associado a essa questão do tipo de lipídios, né? E aí não tem tanto a ver com a questão orgânica, né? Não sei se você queria um elo, se foram duas perguntas completamente diferentes mesmo, tá bom? Obrigado, hein? Muito boa, porque foram várias perguntas aí dentro. Obrigado, Vitor? professor. Não. A próxima pergunta é do Vitor Alencar. Ele quer saber se, além da coloração, se há alguma outra característica física que indica a ocorrência de transformações químicas. Uhum. Vitor, muito, muito obrigado pela pergunta, excelente. Realmente, quando a gente começa a trabalhar em uma frente, né, a gente não comenta das outras, mas excelente a sua pergunta, sem dúvida existe. Eu vou até comentar o porquê eu falo tanto da cor, né, e um pouco ainda da textura e tudo, é porque eu acho que é a intenção de compra, é o consumidor. Eu sempre costumo dizer que um setor produtivo ele começa quando alguém vai lá e tira da prateleira algum produto, né? Então, essa é uma percepção,
mas sem dúvida nenhuma existem várias alterações bioquímicas que acontecem, né, que não só afetam a cor, mas, por exemplo, a textura, né, que é outro parâmetro, no caso da carne, extremamente importante. E se a gente pensar ainda mais além, a gente vai ter, por exemplo, características sensoriais, né? Ou seja, atributos, por exemplo, amônia, que é produzido, né? Se a gente tem proteína, a gente vai ter amônia, né? Com produto de degradação natural da carne, que vai afetar, por exemplo, parâmetros sensoriais, que são extremamente importantes também pelo consumidor. É lógico que, como eu comentei anteriormente, o produto vai estar em momentos diferentes quando a gente pensa em setor produtivo, né? Essa carne já estaria bastante avançada em termos de degradação. Mas existem aspectos sensoriais que são avaliados, né? Fração proteica e lipídica não são processos oxidativos, mas processos degradativos também é uma adição importante. Produção de aminas biogênicas, por exemplo, a histamina, é extremamente importante, por exemplo, no pescado, eu não comentei aqui para vocês, mas são produtos, né, que têm um impacto, né, negativo, vamos dizer assim, na saúde das pessoas, né? Então, existem vários produtos aí que certamente a gente não comentou, mas e também assim alguns que não têm alteração no aspecto tecnológico, né? Porque até na disciplina, né, de forma geral, a gente trabalha muito com compostos que têm apelo tecnológico ou relação tecnológica. Tem alguns compostos que você não tem influência em termos de parâmetros tecnológicos, mas de saúde pública, sim, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar em pesticida, se a gente pensar em qualquer outro composto aí, né, contaminante, né, ou resíduos, né, medicamentos veterinários que são utilizados e tudo que pode estar presente. Mas aí, geralmente, eles não afetam aos parâmetros tecnológicos das matrizes alimentares de forma geral, mas tem uma importância de saúde pública muito grande. Obrigado. Muito importante sua pergunta. Obrigado, professor. A próxima pergunta desculpa, eu não vou saber pronunciar. Lamon, não sei pronunciar esse nome. Mas ela quer saber se as mudanças genéticas do animal ou superalimentação podem influenciar na qualidade da carne. E se sim, de que forma? Muito, muito. Aí é quase uma aula inteira. Então, assim, na verdade, a genética, né? Eu comentei ali, por exemplo, se a gente comparar Bos taurus e Bos índios, que eu comentei para os senhores, o Bos taurus é mais aquele gado, né, marrom ou preto, né, sem a corcunda, e o Bos índicos é o Nelore, o branco com a corcunda. A genética é completamente diferente. Imagina os senhores, se a genética é diferente, né, a síntese de vários compostos presentes, como eu comentei das proteínas, né, o proteoma, né, através das análises proteômicas, a gente observa diferenças assim, imensas e que, obviamente, vão influenciar, por exemplo, a presença de proteínas chaperônicas ou não. E influencia tanto em aspectos tecnológicos quanto em processos, né, químicos e bioquímicos ali presentes na matriz, né, que, obviamente, vai, né, em última análise, influenciar esses parâmetros tecnológicos. Então, esse é só um dos exemplos. Mas se a gente parar para pensar assim, na questão genética, ela é extremamente assim, importante. Né? Eu comentei também dos peixes híbridos, né, nativos do Brasil, são completamente diferentes. Se a gente pensar em termos de frutas nativas, né, a síntese de determinados fenólicos, né, a composição, vamos dizer assim, dos compostos bioativos, ela é completamente influenciada também pela genética. Então, assim, aí realmente é uma questão extremamente importante, assim, ela tem início, mas isso é o que a gente tem de conhecimento, tá, até agora. Eu posso dizer que, na minha concepção, ainda existe bastante a avançar, né, nessa relação, né. Não é algo que a gente trabalhe tanto, né, na nossa equipe e tal, a gente passa próximo, mas, por exemplo, um dos interesses do grupo dos Estados Unidos foi justamente esse, de falar, pô, vocês trabalham com Bos índios, com Nelore, com certeza a genética vai influenciar todos esses parâmetros oxidativos, né, de matriz. Então, isso foi uma coisa, por exemplo, que atraiu muito eles quando a gente começou a parceria, né, há 5 anos, 6 anos atrás, até hoje a gente trabalha junto. Então, excelente pergunta e com certeza que eu tentei falar só um pouco, porque senão dá para dar uma aula inteira sobre esses aspectos, né, genéticos influenciando e nas mais diferentes setores produtivos da indústria de alimentos. Tá?
Obrigado, professor. E aparentemente aqui é a última pergunta, para fechar mesmo, né? Que a Sabrina quer saber quanto a diferença entre os Desculpa. Ela quer saber a diferença entre os antioxidantes naturais e os sintéticos, se teriam os mesmos efeitos. Oi, gente. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Acabou já a palestra? Eu tive que fechar aqui o YouTube. Ainda não. A gente está nas perguntas. Não. Ainda não? Tá bom. Então, quando acabar, vocês me avisem aqui. Por favor. Então, Sabrina, eu vou responder, eu entendi a pergunta dela, e também é excelente a pergunta. Então, esse sempre foi um questionamento nosso, né, também, porque, assim, é óbvio que se você falar assim, vou tirar o sintético e botar natural, em teoria sempre é bom, né, ainda mais que, né, nessa trends que a gente está, na tendência, né, que a gente está tendo e tal, dentro do mercado da indústria de alimentos. Mas, obviamente, que a gente tem uma referência, né, então, se você pegar algum desses documentos científicos que eu passei aqui, mostrei para vocês rapidamente, você vai observar que todos eles a gente tem, eu até comentei, controle negativo, que a gente não botou antioxidante nenhum, controle positivo, que é o antioxidante sintético, e o antioxidante natural, né? O primeiro aspecto, não adianta, é o comercial, você comparar valores, custo, né, de um antioxidante sintético com um antioxidante natural. Por isso, também a gente trabalhou com resíduos, né, eu cheguei a comentar. Então, esses extratos, todos de origem vegetal, a gente tentou trabalhar sempre com resíduo, porque a gente sabe que tem um valor inferior. Então, primeiro, comparação, né? Eu não sei se foi uma das que você pensou, mas uma das primeiras comparações que a gente fazia é essa questão de valor. Segundo, é do efeito mesmo desses antioxidantes, né? Então, a gente tem uma referência, e vou te dizer, na maioria dos nossos trabalhos, a gente tem um efeito maior do antioxidante sintético do que o natural, em termos de estabilidade da matriz, tá? Então, quando você coloca a estabilidade, né, no processo oxidativo, muitas das vezes naqueles métodos de conservação que a gente propicia, a gente intensifica os processos de oxidação, a gente observava, sem dúvida nenhuma, que o sintético tinha um efeito preservativo muito maior do que os antioxidantes naturais. Mas muitos deles batiam quase iguais, e tiveram dois, inclusive, que tiveram resultados melhores do que os antioxidantes sintéticos, que aí realmente isso aí já passa a ser um achado extremamente interessante. Não é a nossa proposta, não é aquilo que a gente queria, mas acabou vindo, e obviamente que foi muito bem-vindo, né? Porque a gente observa que aí a gente tem realmente uma capacidade antioxidante que dá para falar assim, não precisamos de antioxidante sintético, né? Apesar de saber que ainda comercialmente, em termos de valores, a gente vai tendo um custo maior ao utilizar antioxidantes naturais, tá? Eu não sei se essa foi a diferença que você comentou, mas, sem dúvida nenhuma, assim, a gente sempre comparava para a gente ter a referência de antioxidante sintético, até porque é o mais utilizado pela indústria, né? O que é utilizado hoje em dia. Existe, como eu falei, eu acho que uma já sendo comercializada nos Estados Unidos, umas 2 ou 3 marcas na Europa, no Brasil ainda nenhuma, nessas matrizes, né? Mas é uma tendência aí que a gente está observando, e a gente já vê promissor, pelo menos no aspecto de estabilidade química, né, e bioquímica na matriz alimentar. E aí, obviamente, também existem alguns pesquisadores, não é do nosso grupo, mas são muito bons, tanto no Brasil quanto lá fora, no exterior, que avaliam também no consumo, né, ou seja, para o consumidor, né, como seria esse efeito ao ingerir esse produto com antioxidante sintético e com antioxidante natural. A gente não chega no consumidor, mas sim na estabilidade, né, da matriz. Obrigado, Sabrina, excelente pergunta. Obrigado, professor. Então, de última hora acabaram aparecendo 2 perguntas. Aí, pelo horário, eu queria perguntar para o senhor se você acha válido continuar ou se você gostaria de... Podemos? Eu não estou com muito tempo, não, mas a gente consegue ainda, eu acho. São 18h34. Eu acho que são perguntas interessantes as perguntas. Não? Sim. Vamos lá. Sempre interessante as perguntas. Pergunta que move o mundo, né? Não são as respostas, então vamos para as perguntas. A próxima pergunta é da Rodisseia. Ela quer saber se é possível o consumidor saber diferenciar se a coloração da carne é normal ou se está inadequada. Então, esse é um desafio grande, né? Assim, geralmente, o que acontece? Quando está alterada, assim, em teoria, o ideal é... Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, excelente também, mas assim, geralmente, né, seria a oximioglobina, que é aquela vermelha cereja que a gente chama. Essa seria a cor ideal. Mas geralmente a gente
é difícil pegar uma carne, né, com esse tipo de parâmetro de cor. O que eu recomendaria, né, vai ser mais, eu acho que nesse sentido, para o consumidor, é verificar o tipo de embalagem. Se for embalagem a vácuo, né, não criem a expectativa de ter uma cor vermelho cereja, porque, na verdade, é o que eu comentei antes, faz parte do processo tecnológico do vácuo retirar o oxigênio e a carne ficar escura. Então, isso não tem problema nenhum. O problema é que você vai um pouco de olho fechado. Quando chega em casa, que você abre, corta, ela tem que voltar a ficar vermelha. Se ela não voltar, aí a carne não estaria adequada para o consumo, tá legal? Agora, quando não é esse processo tecnológico da carne maturada, né, que é a vácuo, eu diria que sempre tem que estar vermelhinha. Quanto mais escura ela tiver, mais tempo ela passou. E aí, por isso que eu acho que é uma sinalização extremamente importante, porque é o que eu comentei anteriormente, veja bem, muitas das vezes você ainda não tem produtos que a gente sensorialmente, ou seja, pelo olfato, a gente consegue avaliar, porque, na verdade, visão também é sensorial, né? Mas pela visão a gente consegue observar essa mudança de cor. Então, quanto mais escura ela tiver, né, quando não for embalada a vácuo, ela, na verdade, já passou mais do ponto. Muitas das vezes, pode consumir? Se você abriu e não sentiu o odor, principalmente de amônia, que é o principal odor que a gente sente na hora que já está putrefada, né, o processo de degradação alterado, aí você pode consumir, né? Mas eu diria assim, a cor quanto mais para o marrom, quanto mais escura, dark, né, que eles chamam, tiver, já passou mais tempo, e isso não quer dizer que não esteja própria para o consumo, pode estar ainda própria, mas já passou mais o tempo. O ideal é a carne vermelhinha, né? Assim que tem um abate, ela fica bem, bem vermelha e cereja, depois a mioglobina vai mudando a cor justamente pelo processo oxidativo, ok? Mas é difícil assim, né? Tanto que não existe, só para trazer um paralelo, nenhum processo, nem no Ministério da Agricultura, nem na Anvisa, que você pode multar nenhum mercado, nenhuma indústria de carne, só pela análise de cor dela. Você tem que fazer análise laboratorial para a gente fazer qualquer multa, né? Então aí você já começa a ver alguns desses compostos, alguns desses processos oxidativos, quantificando, e aí realmente vendo se o produto está adequado para o consumo ou não. Ou bactérias, né, também são avaliadas nesse tipo de produto. Existe uma legislação para isso, mas em cor a gente não é um parâmetro ainda que dá para a gente definir se está próprio ou próprio consumo, mas sim, quanto mais escuro, mais tempo passou desde vamos dizer assim, do abate do animal e a carne já está com uma qualidade inferior. Isso a gente pode sim já afirmar. Obrigado, professor. E a última pergunta da Gabi, ela perguntou por que o gosto da carne muda tanto e a cor também, quando por algum motivo guardamos ela sem o sangue. Então, na verdade, assim, na verdade não é guardamos sem o sangue. O ideal, na verdade, era nem o sangue, você perder o sangue, né? Esse seria o ideal. Mas para isso, existem duas etapas que são importantes, que é o congelamento e o descongelamento, né? Geralmente a gente fala que o congelamento tem que ser rápido e o descongelamento devagar, né? Essa maior perda de sangue, ou maior perda de sangue, ele vai ser influenciado, a gente acha que está muito relacionado com o sangue, mas não está. É porque o sangue é como se fosse a consequência, tá? Ele não é a causa de você ter um produto diferenciado, ele é a consequência. Por que acontece? No congelamento ele tem que ser rápido para você não ter formação de cristais de gelo intramuscular, que a gente chama, né? Então, o congelamento ele tem que ser extremamente rápido, geralmente são a menos 45 graus e com ventilação forçada, né? Nas indústrias boas, pelo menos, ela é conduzida dessa forma. Se a gente congelar ela lentamente, a gente forma cristais. Quando a gente descongela, a gente vai ter ruptura celular. Essas rupturas celulares diminuem a capacidade de retenção de água dentro dessa matriz, que também é uma característica da proteína. A proteína, por si só, ela tem essa capacidade de retenção de água. E aí você tem o que a gente chama de drip, que é o sangue, mas junto com esse sangue é a água que estava intramuscular. Então, muitas vezes, quando você fala assim, guardei com sangue, ou com sangue junto e tudo, é justamente por essa questão da água, né, que você, durante o processo de congelamento ou descongelamento, descongelar tem que ser lento, é o contrário, né, se você colocar para descongelar no micro-ondas ou qualquer coisa, você intensifica esse drip e essa perda de água. E aí está mais relacionados com essa água. Na verdade, existem 3 populações de água, né, no alimento: água fortemente ligada, fracamente ligada e água livre, que a gente chama. A água livre, geralmente, a gente perde
em qualquer um desses processos, a não ser que seja muito bem feito. E água fortemente, fracamente ligada, depende justamente de quanto controlado esses processos de congelamento e descongelamento, tá? Aí o sangue aí é mais essa sinalização, mas na verdade não está relacionado tanto com sangue, né? O sangue, não sei se vocês sabem, após o abate do animal, tem uma sangria que se faz, que é uma calha, e a gente coleta o sangue é utilizado também pela indústria farmacêutica, né? Desses animais. Então, na verdade, a gente não tem uma quantidade de sangue muito grande. De água, sim, é porque, na verdade, a água se mistura ao sangue nesse drip, e aí por isso que você tem essa sensação. Mas está mais relacionado com a água e não com a perda de sangue. Obrigado, Gabi, pela pergunta, também muito interessante. Aí já fui para a parte de mid-size pesada, assim, mas é legal, assim, tem vários gráficos demonstrando, aí realmente teria que ter um tempo maior. Ok. Muito obrigado, professor. Essa parte das perguntas foi fenomenal. Acho que 2 pessoas apareceram dizendo que você respondeu sim as perguntas, esclareceu bem as dúvidas. E para finalizar mesmo, né, queria muito agradecer a sua participação. Foi uma honra ter você aqui. E eu tenho alguns avisos para o pessoal que está assistindo, que amanhã, pela manhã, né, teremos a continuação dos cursos e vocês têm que lembrar de se inscrever todos os dias nos cursos que vocês querem fazer, né? E a próxima palestra amanhã será às 1h, com o título Carreira na área de pesquisa em cosméticos. E que quem teve problema com o certificado, a gente pede que aguarde, né, e tente novamente amanhã, pois iremos tentar regularizar essa situação quanto antes. E também pedir para vocês participarem do sorteio que está rolando no nosso Instagram, com a nossa parceria com o grupo Volto. E lá vocês também têm acesso ao curso 100% gratuito de Fundamentos de Python e Pocketbook, com mais de 500 resumos de livros, bastando ver a foto oficial do sorteio. E é isso. Muito obrigado a todos por estarem assistindo a gente. Eu espero que nós da comissão esperamos que estejam todos bem e que continuemos assim. Obrigado pelo convite, parabéns aí pela organização, né, a todos, e obrigado, Vitor, pelo convite. A gente que agradece.